Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. No programa anterior, conversamos com a nossa querida professora Lúcia Viana. Mas Lúcia Viana é uma mulher de muitas faces. Conversamos só sobre o lado acadêmico dela. E agora vamos conversar sobre os outros aspectos profissionais, perfeito, né? Perfeito. Como é que foi o ingresso na magistratura? Estava vindo para cá e eu estava justamente... passa um filme, né? Na cabeça da gente quando você... Sobre o que eu vou falar? Eu vou falar sobre a minha trajetória? Meu Deus, eu vou ter que contar. Meu primeiro concurso foi para assistente judiciário. Eu cursava a faculdade de Direito e fiz um concurso no Tribunal de Justiça e datilografando naquele lindo, magnífico... Olivetti. No Palácio da Justiça, monumento cultural. Que lindo. Né, tombado, restaurado. Esses dias fomos assistir um júri lá, não, até da Escola da Magistratura. E foi uma homenagem prestada aos grandes tribunos, Lupercino Nogueira e Félix Valois. E como eu tenho uma ligação muito forte com a Escola da Magistratura, sou professora da escola também. Sim. Já coordenei a Escola da Magistratura também, em outra gestão do desembargador Flávio Pascarelli, e tem então essa afinidade com a escola, porque tem a ver com tudo que eu faço na academia, né? E eu estava pensando, no dia que eu fui lá nessa homenagem, tem uns 2 meses, e fui na minha sala, onde eu datilografava naquelas Olivettes, com o carbono. O que era mais engraçado é que fazia parte do concurso a prova de datilografia. Exatamente, fazia parte, era um dos critérios do certame. E eu trabalhava na ocasião na primeira Câmara Cível, que era presidida pelo desembargador Mário Versosa. Olha! E trabalhei com Dione Sá Peixoto Pereira, e primeira esposa do desembargador Chalub. E trabalhei com Thelma Versosa, que era secretária também. Gente, Dione, pra quem não sabe, é a avó do Amon. É a avó do Amonzinho. É mãe da Elzinha, que eu chamo de Elzinha porque quando eu trabalhei com a Dione, eles eram criancinhos. Eram criancinhas. Dione era amiga da mamãe, do papai, colega de faculdade. Exatamente. Enfim, não tem como. E trabalhei com o Dr. Jefferson Pérez, Marlides, por ali, enfim. E nessa ocasião, eu tinha os meus 19 anos, terminando a faculdade, fiz esse concurso e fiquei lá 1 ano e meio até que me formei. Quando me formei, eu decidi, eu vou fazer o primeiro concurso que aparecer. E o primeiro que apareceu foi para a magistratura. E então, já olhando o edital, eu comecei a estudar, gente. Eu estava lembrando outro dia que eu estudava. Eu chegava do tribunal meio-dia, almoçava e começava a estudar até meia-noite. Aí jantava e continuava estudando à noite, meia-noite, às 6 da manhã, dormia, acordava e ia trabalhar. Então, estudava 12 horas por dia durante mais ou menos uns 6 meses. E o final de semana inteiro, sem parar. Não existe, por falar nisso, antes tem o exame de ordem. E que eu não posso deixar de citar, na velha jaqueira, exame de ordem com prova oral. Isso. Sorteio do tema 1 hora antes e você faz a defesa oral, gente. E, muita gente, coisa. É uma coisa que a gente deveria ter filmado, porque Era lindo, era lindo. Eram verdadeiras orações jurídicas naquelas peças que os alunos produziam. Não dá nem pra porque comparar. só tinha gente muito rigorosa na OAB. E outra coisa, já existia um rigor para se entrar na UFAM. Para se sair outro. Né? A turma da OAB era muito rigorosa. Então, assim, era um ambiente de excelência. Extrema formalidade e excelência jurídica. Pai da Adriane Gonçalves Antoni, Carlos Fausto Ventura Gonçalves, era o presidente da OAB nessa época. Aí, Carlos Paiva, José Paiva. Compadre preferido do meu pai, o amor da vida do meu pai. É muito bom lembrar esses nomes, olha. Os novinhos não vão. Outro que se foi recente, né? Doutor Paiva. Paiva, exatamente. E aí, né, após esse exame de ordem
tão almejado, mas tão disputado, tão rigoroso, veio então o concurso da magistratura. Vale ressaltar que a Constituição, ela estabelece que a idade mínima para iniciar a carreira na magistratura é 25 anos. Nessa ocasião, não sei porquê, o tribunal baixou para 23 anos. Ah, foi? Foi. E vários magistrados, hoje até desembargadores, fizeram na época o concurso com 23 anos. E eu, uma delas. Né? Gente, então olha, eu ingressei com 22 anos e eu ingressei na magistratura com 23. Aí, parêntese aqui, eu não concordo com essa idade. A carreira da magistratura exige maturidade, visão de vida. Então, a dona Cândida Fernandes, nossa secretária do tribunal, mãe do desembargador Jomar, nosso presidente, me recebeu na secretaria após a aprovação. Minha filha, vem cá, assine aqui, você está tomando posse hoje. Como? Não vai ter uma posse, uma formalidade assim de calça jeans? Vem cá. O sonho de quem ingressava na magistratura era ter uma posse normal. Formal, linda. Enfim, tomei posse e já fui. E você vai para o tribunal do júri. Como você vai trabalhar no tribunal do júri. Gente, e eu cheguei a presidir, passei 8 anos no tribunal do júri. Já foi prova de fogo. Foi. Meu pai ia me buscar de madrugada, mal aparecia minha cabeça, assim. Aí trabalhei com grandes magistrados, na época que não eram desembargadores, Edna Machado, Ari Moutinho, Iedo, enfim. Todos. E onde fiz as primeiras grandes amizades da minha vida. E fiquei 8 anos no tribunal do júri. E o júri naquela época era muito animado? Era animado, dependendo da repercussão que teria, porque antigamente, quando era no Palácio da Justiça, o júri só tinha 70 lugares. Como a gente vai lá hoje, a gente realiza júris simulados, a plateia é 70 lugares. Porque, assim, o que eu me recordo... Grandes julgamentos. O que eu me recordo é que para ter um julgamento, era um evento, demorava muito tempo, era né? Um evento. E, assim, te recorda de algum caso especial que foi julgado na tua época? Vários processos famosos passaram por mim. Aquele Lobo, não sei se você lembra. Da Carmen Rebeca. Isso, exato. Nossa. Esse foi o que teve mais repercussão. O crime, Carmen Rebeca, para quem não se lembra, uma coisa terrível, uma menina aluna do Colégio Auxiliadora, uma menina jovem, 13 anos de idade, creio eu, né? Estuprou e matou, né? Acho que era enteada. Era enteada e foi assim, quando começaram a surgir os crimes de feminicídio. Não, e foi um choque para todas nós, alunas do Colégio Auxiliadora, mas um choque para Manaus inteira. Aquele ali parou sim. Ele demorou muitos anos, parou. Mas enfim, e aí começou umas outras vertentes do profissionalismo. Aí já me embrenhei nas gestões da Associação dos Magistrados. Sim. E aí, por muitas gestões, fui da diretoria da desembargadora Liana, que foi 3 vezes presidente. Maravilhosa. Do desembargador Jomar, que de 2001 a 2003 foi nosso presidente. Depois do Pascaré, também, desembargador Ari. Fui participando das diretorias da Amazon. Aí, mais recentemente, não posso deixar de destacar, mais recentemente, mas já 6 anos para trás, né? Foram 2 gestões com o Luiz Márcio Albuquerque Nascimento e foram gestões muito atuantes, porque já vivemos um outro momento. Já vivemos um momento em que se necessita realmente estar perquirindo por uma proteção à magistratura que realmente é muito incompreendida, né? E precisa ser respeitada. E o papel da Amazon, eu acho que na pandemia foi um papel importantíssimo. Foi. Ai, nossa, nem me fale. O apoio a muitos magistrados que faleceram e a familiares. E a família também. Mas eu me recordo de vários casos de magistrados que faleceram e não tinham família. E a Amazon tomou conta de tudo. Desde a UTI aérea, a gente
A gente e era buscando locais nos hospitais, e era atrás de oxigênio para os magistrados e familiares. E olha, eu acho que o povo, assim, não tem noção do trabalho da Amazon durante esse período. Não tem. Mas é importante ressaltar e parabenizá-los, porque foi um trabalho inesquecível, né? Tudo que... Então foram 4 anos de gestão com o Luiz Márcio, mas recentemente assumiu o Dr. Gildo Alves de Carvalho. Sim. Me mantenho na Diretoria Cultural e Secretaria-Geral da Amazon. Em meio a isso, aí vem aquele pessoal, desembargadora Liana faleceu, e agora a Amazon, como é que vai ficar? E eu mesma fui com várias desembargadoras. Desembargadora Graça tem que ser a senhora, desembargadora Onilson tem que ser a senhora, desembargadora Misa tem que ser a senhora, e desembargadora Socorro, pelo amor de Deus, a Amazon, a BMCJ, Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, seccional do Amazonas, não pode morrer, com tudo que foi construído inicialmente pela Petit, sim, que foi a primeira presidente, depois a doutora Alvarina Miranda de Almeida, e depois a desembargadora Liana, que chegou a ser presidente nacional. Não, a desembargadora Liana era... E aí ninguém podia, até hoje eu digo assim, tudo que a gente faz pela BMCJ é em nome dela. É em nome dela, é para honrá-la. E a gente... para honrá-la. As desembargadoras viravam para mim e falavam, não, tem que ser você. Outro dia a desembargadora Glácia, tem que ser você, Lúcia. Não, você é moldada para isso. Falei, gente, essa conversa mole, acabou que eu fui. Não é, Lúcia, não é uma questão de conversa mole, é que as pessoas têm um perfil. E você tem esse perfil. Para substituir desembargadora Eliana, eu acho que não tinha outra pessoa. Gente, mas assim, outra experiência que eu agradeço muito a Deus. 1 ano e meio à frente da BMCJ. Quando nós temos índices alarmantes, e não obstante mais de 20 anos, de 2 décadas da lei da Maria da Penha, que trouxe a proteção da mulher, mas a implementação disso ainda está muito distante. Vamos falar um pouquinho mais disso no próximo bloco? Vamos. A gente vai pedir um minutinho de comercial e volta já. Voltando aqui, depois desse intervalo, que nós deixamos no ar a questão da Lei Maria da Penha, e hoje, né, com a criação da inúmeros segmentos de proteção da mulher, né? E não obstante tudo isso, um aparato maior, Lei Maria da Penha, as 4 varas da Penha no estado do Amazonas, por exemplo, a gente pode citar aqui, enxugam gelo. 4 varas. A Lei Maria da Penha, como a gente sabe, a Lei Maria da Penha, ela surgiu em condenação ao Brasil. Porque a dona Maria da Penha quase morreu depois de passar anos e anos e anos sendo vitimizada Sim. por violência doméstica. Recebeu um tiro do marido tomando banho, se tornou paraplégica, e ela, com uma ONG, ajuda de uma ONG, porque era muito caro, conseguiu ir até a Corte Interamericana de Direitos Humanos e conseguiu que o Brasil fosse condenado a pagar não somente a pensão para ela, mas, sobretudo, a fazer surgir a lei. Sim. Então, surgiu a lei, foi um grande... porque nem delegacia da mulher não tinha. E hoje já tem 3 delegacias da mulher, se eu não me engano. E desculpa interrompê-la, claro. Existem estados, como o estado de São Paulo, que a delegacia da mulher e do menor são unidas. Manaus, que é um estado... o Amazonas, que é um estado muito menor, tem esse número de delegacias especializadas ao atendimento da mulher, casas de acolhimento, ONGs, e nada é suficiente para deter, para conter esse índice alarmante, avassalador de crescimento de feminicídio, de estupro, de violência contra a mulher. Né? Nós temos um apoio imenso do Ronda da Penha. O Ronda da Penha é assim, a gente recebe
qualquer pessoa que chegue ao nosso conhecimento, ou da BMCJ, ou da OAB, ou da Assembleia, vários que têm essa função, né, com órgãos essencialmente voltados para a proteção da mulher. Então, nós somos procurados por essas mulheres e a gente imediatamente pede ajuda do Ronda da Penha. O Ronda da Penha vai resgatar a mulher, tira ela de dentro de casa, muitas vezes com os filhos, tem a casa de acolhimento onde elas passam. Desculpa interromper, é o seguinte, se você estiver sofrendo, pelo amor de Deus, violência doméstica, existem mulheres que chegam, que pedem apoio descalças, né? Existem segurando os filhos, arrastando os filhos, sem ter onde dormir, sem ter onde comer. Porque se ela passar a noite em casa, ela vai morrer. Vai morrer. Saiam. E procura apoio. O primeiro ameaça, saiam com seus filhos, porque existem casas de acolhimento para você, para os seus filhos. Existem equipes multidisciplinares que vão cuidar de vocês. Psicólogo, vai ter todo um suporte de saúde, porque às vezes a pessoa vem até doente. E não tenham medo, sabe por quê? Porque nem quem é familiar de gente que trabalha em casa de acolhimento sabe onde se escondem as casas de acolhimento. Então não tenha medo que o seu marido, seu companheiro não vai encontrá-la, né? Porque o que acontece muito é a ameaça que eles dizem: eu vou te encontrar onde quer que você esteja. Aí a mulher acredita. E porque é hipossuficiente, é frágil, ou porque, como a gente estava comentando ainda há pouco, ainda se submetem, a grande maioria, por dependência econômica. Sim. Dependência econômica, não tem trabalho e também tem os filhos para criar, enfim. Mas a gente fica também igualmente assustada, porque a gente vê muito caso de mulher independente, profissionalmente e economicamente independente, mas que ainda se submete por uma dependência que para mim é assustadora, psicológica, porque eles são capazes de adoecer as mulheres psicologicamente, e ela começa a achar que onde foi que eu errei? Fui eu a culpada disso? Por que ele está fazendo isso comigo? Ele faz com que você se sinta a culpada. Gente, agora interrompendo um pouquinho, a violência doméstica, ela é totalmente democrática, da classe mais baixa à mais alta. Os condomínios mais caros de Manaus, existe um índice igual de violência doméstica. Só que existe uma coisa diferente, que as pessoas... Não é só a dependência emocional que amarra essas pessoas de classe mais elevada. É também a violência patrimonial, porque a primeira coisa a primeira ameaça é: vou te deixar sem nada. Não é só isso também, não. É que sabe o que acontece? Muitos relatos, quando a gente fala com delegadas da mulher e tudo, de homens que utilizam o nome da mulher para contrair dívidas. Então, o que acontece? Estelionato emocional. O que acontece? Você é casada com um sujeito que contrai dívidas no nome dos dois, ou contrai dívidas só no seu nome, e você não tem como se livrar daquele relacionamento, porque você não vai ter como pagar aquelas dívidas que ele contraiu em seu nome. Entenda que às vezes determinadas mulheres, elas são proprietárias sem saber de empresas deficitárias, né? Elas têm um passivo absurdo. Chega a ser até mais difícil, talvez, de salvar essa mulher, porque aquela que tem uma hipossuficiência econômica, você ampara numa casa de acolhimento, você dá treinamentos, cursos, encaminha para o emprego, mas é essa mulher que está amarrada nessa teia, que vai passar anos e anos com dívidas, com o nome sujo. Como é que ela recomeça? Como que ela recomeça, doutora Lúcia? Nossa, muito difícil, muito difícil. E aí, a gente pode tratar de uma outra questão. Esse apoio da BMCJ,
a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, ela não protege só as mulheres de carreira jurídica. Sim. São todas as mulheres São que mulheres estejam protegendo necessitadas, mulheres. vulneráveis, exatamente, carentes, hipossuficientes, então. E isso nasce lá atrás, já por determinação da ONU, onde nós, a BMCJ, seguimos os ditames, as diretrizes da proteção da mulher, inserindo nos direitos humanos e também para que ela possa galgar espaços na busca de emprego e de espaços, até porque é uma constatação absurda que ainda temos nos cargos de comando, de direção, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário, seja nos grandes potentados econômicos, grandes empresas, ainda temos os cargos geridos somente por homens. Então o percentual é imenso e a esse patamar também a BMCJ busca inserir a mulher no mercado de trabalho. Exatamente. Tem um outro detalhe, fazem campanha, coloca-se índice para os partidos, para haver mais mulheres na política, e dizem que mulheres não se interessam por política. Gente, mulheres não têm tempo. Coloca-se muito peso em cima da mulher. São os filhos que os maridos... Eu não sei se você viu um vídeo que viralizou a respeito de uma atriz fazendo um papel como se ela fosse um homem. Não, eu não abandonei meu filho, eu deixei com o pai porque eu precisava estudar, eu tinha coisas a fazer. Interessante. Eu pagava... Eu pago R$400, que é o suficiente para uma bola, um pirulito, um lanche. Quando eu posso, eu vou buscar. Quando um homem fala dessa maneira, é considerado normal. Quando uma mulher fala dessa maneira, é considerado um absurdo. Ou seja, as mulheres, elas acabam assumindo 100% da criação dos filhos. Múltiplas tarefas, tem que dar conta de todas. Tem que dar conta do sustento, tem que dar conta do... Tem que estar bonita para namorar, tem que estar sempre vaidosa, porque além de tudo que ela tem que fazer, ela também tem que se tratar, se cuidar. Não, e o detalhe é o seguinte, os homens querem que as mulheres dividam as contas, que as mulheres estejam belas, porque eles não gostam de mulheres mal cuidadas, mas eles não querem nem que essa mulher gaste dinheiro nem tempo. Como é que se faz essa mágica? Não tem paciência de esperar o tempo. Essa equação não bate. Não é? Então, assim, quando se fala, porque essa pauta da mulher está superada, gente... Não, é uma falácia. Os números nos mostram dizem isso, que há um número de estupros. Quantos estupros a cada minuto? Nossa, a cada 10 minutos, 100 estupros, fora o feminicídio por mês, um número absurdo, frequente, constante. Nossa. E aí, quando se pergunta por que os homens matam? Alguém sabe responder essa pergunta, doutora Lúcia? Para mim, por tudo que a gente ouve, por tudo que a gente lê, é patológico. Eles precisam de tratamento. Não pode ser normal. Não pode se explicar dentro de uma nuance de normalidade um comportamento desse. Então, a gente vê muitos casos aí absurdos e tramados, às vezes com meses de antecedência. Não pode ser normal, isso só pode ser patológico. Agora, políticas públicas para isso? Políticas públicas para tratar um homem com uma patologia dessa, o estuprador precisa ser... De castração química. Precisa ter política pública para tratar como doente. Eu não posso simplesmente afastar do trabalho e do convívio uma pessoa porque ela é assim, não. Então ela não pode. No meu local de trabalho ela não pode trabalhar, porque ela tem esse problema. Mas estuprador é um doente ou ele é uma pessoa com desvio de caráter? Aí envolve tudo, né? Envolve tudo. Inclusive delinquência, eu acredito. Né? Então
um contexto muito mais amplo. Nós somos de uma geração em que os homens utilizavam uma expressão que era muito conhecida, que era matei por amor, né? E nós somos da geração onde surgiu quem ama não mata. Verdade. Não tá na hora da gente, de repente, voltar a mostrar os fundamentos do quem ama não mata para essa nova turma que não assistiu isso? Eu vou deixar essa pergunta no ar para o próximo programa, porque esse já acabou. Vamos falar um pouco mais com a doutora Lúcia Viana a respeito de feminicídio.